Salve, salve comunidade da pintura, eu sou o Filipão, consultor técnico da Tintas Eucatex e esse é o Entre Demãos, o podcast da Tintas Eucatex. E roda a vinheta! Gente, no podcast, no Entre Demãos de hoje, nós estamos com convidados super especiais, convidados por nós, da Tintas Eucatex, e eu quero conversar primeiramente com ela. Vou apresentar cada um deles, mas primeiro as damas. Débora, tudo bem? Oi, tudo bem, Felipão? Prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme você ter aceitado o nosso convite, muito legal. E eu queria perguntar para você o seguinte: como começou tua trajetória no mundo das tintas? Queria que você contasse uma breve história para a gente de como iniciou o seu projeto no mundo da pintura e também com a Eucatex. Como iniciou junto com a Eucatex e o que é a Eucatex hoje para você nas suas lojas, por favor. Ah, legal. Casa do Pintor nasceu há 16 anos, na cidade de Campinas. Não foi eu que fundei, foi o meu pai e meu irmão, então eu não participei dessa abertura da loja, do nascimento da loja, mas eu fui entender depois de um ano, assim, comecei a trabalhar com eles no balcão, como vendedora, e depois de um ano tomei a frente aí da administração. E aí, quando eu tomei a frente, a Eucatex apareceu lá. Foi um vendedor que foi fazer a prospecção na loja e a gente começou aí com a Eucatex e a gente está junto há 15 anos. E hoje representa 80% das minhas lojas. 80%? 80%. Eu tenho seus produtos todos, assim, de acabamento, de tudo que você imaginar, eu tenho Eucatex. Show de bola. E só para a gente finalizar, por que representa tanto assim? 80% é um número muito expressivo, né? Muito. Aqui você dá esse sucesso todo da Eucatex no seu PDV. A gente começou junto, né? Eu passei, assim, com a Eucatex todas as fases que você imaginar. Porque como eu tinha um ano de loja, eu estava iniciando, né? Quando a Eucatex entrou. Então, foi muito importante essa parceria, essa humanização da Eucatex. Recentemente, vocês fizeram um evento fechado que eu tive também o privilégio de ser convidada a dar uma palavra para o pessoal da Eucatex, em homenagem mesmo aos diretores, aos representantes que me atendem. E eu fiz muita questão de enfatizar isso, que eu, como lojista, me senti sempre muito acolhida pela Eucatex. Então, eles me ensinaram muita coisa, não só do produto, a técnica em si, que também é importantíssimo, porque eu estava entrando no mundo das tintas, não sabia, né, muito bem isso. Eu estava vindo de um depósito de material de construção, que meu pai atuou em depósito de material de construção durante 35 anos, e eu participei do depósito, trabalhei no depósito, mas a tinta, ela representa pouquíssimo, né? A gente vendia mais material básico, não de acabamento. Então, a Eucatex teve uma força muito grande nessa parte, na verdade, a força total de me explicar o que era um produto, a parte técnica, mas principalmente a parte humana, de vamos entender como estocar a loja, vamos entender que produto, que é a curva, bem, enfim, tudo isso foi sensacional, que é o que deixa a gente mais forte no dia a dia e que faz eu acreditar na marca cada vez mais. Bacana. Eu conheço um pouco a sua história, é uma história muito bonita e em nome da Eucatex, que a gente queria dizer que é uma honra ter a Casa do Pintor como um dos nossos principais clientes da região e do estado de São Paulo. Bom, eu estou aqui também com outro convidado muito bacana, que é o Graziani, da Atlas. Grazi, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você contasse também um pouco da tua história no mundo da pintura. Conheço um pouco, né, que a gente trabalhou um tempo junto aí, mas eu queria que você me dissesse também como foi a mudança para o mundo dos acessórios, dos complementos, né, dos acessórios de pintura. Obrigado por ter vindo, a palavra é tua. Perfeito, Filipão. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, dividindo a mesa, Nagi, Débora, Filipão. Responsabilidade grande representar a Atlas aí nesse podcast. Falar um pouquinho aí da minha trajetória. Estou no mercado de material de construção, já tem aí seus 15 anos, né? Aí desses 15 anos, 8, 9 exclusivamente no universo da pintura. 3 numa indústria de tinta, fomos contemporâneos, inclusive, nos conhecemos de lá. E há praticamente 6 aí no mundo de acessórios, né? Vim para a Atlas, cá estou, muito feliz, inclusive. Né? Fiz aí um movimento em que, quando surgiu essa oportunidade na Atlas para assumir a coordenação no interior de São Paulo, era mandatório morar na região de Campinas, e aí, a gente se conhece, né? Já tem aí conhece um pouco a história um do outro, e para mim casou, né, o meu momento profissional com o meu momento pessoal, então
Muito feliz, muito feliz, muito feliz realmente também de estar aqui e de alguma maneira tentar contribuir um pouco aí, né, para a cadeia como um todo, né? Eu acho que a gente, enquanto indústria, né, seja ela de tinta, de acessório, revenda, né, o profissional, né, esse tripé aí para fazer com que essa engrenagem funcione, para fazer com que o nosso segmento de alguma maneira, né, ele evolua. Né? Perfeito. A gente vai falar bastante hoje, Grazi, sobre a sinergia da ferramenta e da tinta. Bom, a gente está com mais um convidado aqui, o Alexandre Nagy, nosso gerente de BI, de comunicação, de trade, marketing da Eucatex. Bom dia, Nagy. Obrigado por ter vindo, obrigado pela tua presença. Por favor, fala um pouquinho da tua trajetória também, que é uma trajetória bem bonita no mercado de tintas. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. E, bom, a gente tem paixão por PDV, por trade marketing, por marketing, branding, né? Inteligência de mercado. Então, é o nosso dia a dia, é o que a gente acredita que traciona o negócio. Eu estou no mercado se for contar desde que comecei como promotor, né, com bebidas, né, na antiga Sigra, já tá beirando os 30 anos, mas em tinta uns 25. Então a gente vem acumulando essa experiência e entregando para o mercado, né, a bagagem em forma de valor. E é nisso que a gente acredita, que a parceria ela tem que ser fundamentada no valor de ambas as partes. Perfeito. Gente, eu gostaria de começar nosso tema, né, principalmente falando a respeito. Nós vamos falar com a Débora, vamos falar com o Nagy, mas eu quero começar a falar com o Grazi. Graziane, qual que é a importância do pintor investir em ferramentas de qualidade? O que eu gostaria de complementar a pergunta? Por conhecimento próprio e muitas aplicações já feitas, sei que a ferramenta faz uma diferença absurda no desempenho da tinta. E nós, da Tintas Eucatex, temos como premissa a qualidade dos nossos produtos. Né? Então, sempre que quando nós desenvolvemos nossos produtos, nós vamos a campo, nós vamos para as casas, para as obras, aplicá-lo para ver se está tudo bem. E sempre que nós fazemos essas aplicações, nós usamos ferramentas premium, ferramentas de qualidade. Qual a importância? Eu queria que você deixasse bem claro para o pintor que está escutando a gente aqui hoje, nesse podcast, qual a importância do investimento em ferramentas premium, ferramentas de qualidade para o desempenho da pintura e da tinta de um modo geral. Perfeito. Esse seu depoimento já contribui bastante para o que eu vou dizer, né? Imagina vocês, enquanto indústria, ali o tempo todo, né, procurando desenvolver produtos de qualidade, produtos que desempenhem e performem, né, ali no substrato, enfim, onde quer que a aplicação aconteça. E paralelo a isso, se você não tiver, né, como fazer com que isso chegue de alguma maneira até a parede, né, deixou de ter sentido. Então, a gente tem uma área de desenvolvimento de produto que atua, sim, fortemente na questão de desenvolvimento de ferramentas. E não é aquela coisa pensada de dentro para fora, né? Mas assim, de entender o mercado, ouvir pintores. Nós temos diversos pintores que fazem vários testes para a gente, para aí sim a gente poder colocar, né, os produtos no mercado, poder fazer com que eles cheguem no ponto de venda. Vamos lá, não adianta muito, né? E aí você pode contribuir com isso. Você tem ali um produto premium que ele vai ter uma questão de desempenho, uma questão de acabamento. Com um produto, né, econômico, não vai performar. E aí não é nem a questão do produto ser bom ou ruim. Às vezes você não está usando a ferramenta adequada ou compatível com o produto adequado, né? Então, assim, esse é um cuidado muito grande, que é a dica que nós damos, inclusive, ali ao profissional, né, nesse sentido. Um ponto que a gente bate bastante nos nossos treinamentos é que a ferramenta, ela muitas das vezes precisa ser da obra. Então, você colocar a ferramenta no orçamento da obra faz todo sentido em relação ao produto também que vai ser aplicado, né? Acho que é importante que exista esse cuidado. Né? Depois, mais à frente, né, acho que a gente vai falar sobre alguns assuntos e eu vou até trazer aí uma história, né, nesse sentido de como que as ferramentas eram tratadas no passado. Às vezes elas ficavam escondidas e para que, né, tivesse essa evolução para o produto premium, passa também pela exposição de trazer do fundo para frente da loja. Né? Então,
no andar aí do nosso bate-papo. Acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Esse é um tema que eu gostaria de bater forte hoje no nosso podcast, que é o investimento em ferramentas, né? Você acha que o pintor, se a Débora quiser comentar, porque ela está lá na ponta vendendo, você acha que o pintor ele investe em ferramenta hoje? Que ele vai, por exemplo, ele chega lá na loja da Débora, por exemplo, e fala, tem esse rolo premium da Atlas que custa 40 e esse econômico que custa 20. Você acha que ele consegue visualizar essa diferença de valor, não valor de preço, mas o valor de desempenho dessas duas ferramentas ou não? Ou a gente precisa treinar, capacitar o pintor para ele entender que uma ferramenta vai performar melhor uma tinta, a gente vai falar mais sobre isso, mas que a ferramenta ideal, adequada, ela vai performar melhor uma tinta e o pintor precisaria investir um pouco mais nisso? Muitas das vezes, a Débora me corrige se eu estiver errado, o pintor ele pode chegar na loja já tendo algumas referências em relação a produtos, né? O rolo do Baslistras, o nosso antigo Gota, enfim. Só que as tecnologias de tinta elas também vão evoluindo ao longo do tempo. E a gente também tem que acompanhar esse processo. E para que realmente ele perceba essa questão de valor, passa por nós, com o apoio inclusive dos lojistas, promover treinamento, promover ações no ponto de venda, promover situações para que nós tornemos público e né, possamos trazer a conhecimento dos profissionais todos os novos lançamentos que a gente vem desenvolvendo, que vão em linha, né, com todas essas novas tecnologias que vão chegando. Então tem uma responsabilidade muito grande, onde a gente pede apoio dos nossos parceiros realmente, de poder tornar público isso, de promover esses treinamentos, promover essas ocasiões, para que os profissionais também tenham contato. E eu percebo também uma evolução muito grande da categoria nesse sentido. A própria, né, antiga MBPM, a própria ABRAP, né, se reestruturando ali como associação, e a forma como hoje eles têm essa proposta, né, de qualificação ali do profissional, faz com que a gente perceba também essa questão de você sair do é somente um rolo, é somente uma trincha, mas para o que cada um desses produtos podem, né, e como eles podem performar, né? Essa evolução, para mim, ela é muito nítida, mas, mais uma vez, passa muito pela nossa responsabilidade de constantemente estar trazendo isso à tona, tornando público de alguma maneira e fazendo com que os profissionais tenham contato. Débora, como é que você enxerga isso lá na ponta, lá no balcão, essa questão, né? Como é que é na prática isso para você? É totalmente dividido. A ferramenta, o pintor hoje, os meus profissionais que estão ali com a gente, que são parceiros, eles querem a ferramenta certa para a tinta certa. O pintor, ele gosta de ferramenta boa, ele não gosta ali de levar um rolo econômico, enfim, que não dê certo com a tinta. Então, ele tem muita consciência disso. Isso eu falo dos meus profissionais que frequentam as minhas lojas. E isso dado também porque a gente faz os treinamentos, né? Então, essa é uma política da Casa do Pintor. A gente quer os profissionais que queiram crescer, que estejam alinhados com o crescimento de mercado, com as novidades do mercado. E eles participam desses treinamentos, tanto que a Atlas fornece, né, que são nossos fornecedores, quanto a Eucatex, para estar justamente alinhado. Então, o pintor profissional, ele procura, sim, boas ferramentas. Ele sempre quer estar... E ele está muito engajado, né, com o que está acontecendo no mercado. Hoje a gente tem um acesso muito grande às novidades, né? A gente, como está acontecendo aqui esse papo, acontece outros falando ali dos lançamentos. Então, o pintor ele já vem com isso também. Olha, você tem essa ferramenta? Eu vi ali que lançaram. Acompanha nas redes sociais. Então, a gente também tem que estar sempre em dia ali para estar com tudo exposto para que eles possam ter acesso. É isso aí. A sinergia de treinamento entre o fabricante de tinta e de ferramenta hoje é extremamente importante. Agora, fala para mim. Qual que é o sucesso, qual que é o segredo da Casa do Pintor para se diferenciar dos seus concorrentes? O que vocês fazem? Não conta todo o segredo, não. Só um pouquinho. O que vocês fazem para se diferenciar dos concorrentes lá na região que você atua? Sabe que nesses 15 anos de administração de loja, que eu tomei à frente, eu entendi que se você não inovar, se você não acompanhar o mercado, você vai morrer. Então, assim, eu não tenho 2 lojas, né? Não é uma grande rede, como a gente vê que hoje tem lojistas, né, com 50, 100 lojas, que é diferente. Então, o meu concorrente, ele é diferente, então eu faço um trabalho diferente. O meu trabalho é o trabalho que a Eucatex fez comigo, de entender cada cliente em particular. Então, eu tenho o meu cliente do e-commerce, como que ele tem que ser tratado, o que o cliente do e-commerce ele quer.
Eu tenho o meu cliente que vai fazer ali uma reforminha pequena na casa dele, que vai usar a tinta econômica, que vai usar um rolo econômico. Então, o que esse cliente quer, como que ele quer ser tratado. E eu tenho o meu profissional de pintura, que vai fazer grandes obras, que só pinta com uma tinta premium, que vai usar as ferramentas premium. Então, eu preciso ter atendimento diferente, ferramentas diferentes e as tintas de acordo com o que o meu cliente quer. Então, essa visão de entender o mercado, eu não vendo o que eu quero, eu não atendo da forma que eu acho que é bacana apenas, mesmo tendo os valores, né, muito bem elaborados dentro da minha loja, passando isso para a minha equipe, para que ela não se perca. Mas a gente tem que acompanhar o mercado. O meu cliente hoje não é o meu cliente de 15 anos atrás. Isso nem o profissional, nem o cliente final. O cliente final que eu falo é aquele que vai, hoje eu vou pintar uma parede do quarto que vai nascer a minha filha. É diferente do profissional. Então, o cliente, ele está em constante mudança. Se o lojista não entender isso e olhar o seu negócio de fora para dentro, a chance dele fechar é muito grande. Não só eu, como disse, 2 lojas, mas uma grande rede com 50 ou com 60 vai ter muitos problemas. Você acha que você tem muitos clientes que são pintores, obviamente. Você acha que essa profissão ela está sendo renovada? As novas gerações estão chegando com interesse na pintura? Ou você acha que a pintura está muito na mão ainda dos acima de 40, de 60? Como é que você vê isso daí lá no teu atendimento? Tá, a renovação ela é baixa. A gente tenta trazer novos profissionais, né? Assim como também tem o Clube dos Pintores da Eucatex, né? A gente sempre traz esses treinamentos, mas é sempre os mesmos. A gente tem pintor fiel que está comigo nesses 16 anos. E ele também tem uma dificuldade muito grande de ter mão de obra. Então, a gente também escuta muito dos clientes, né? Eu vou chamar lá o seu João que pintou a minha casa há 10 anos atrás. Sabendo que o mercado de repintura é a cada 5, 6 anos aí que é uma pessoa renova a pintura da sua casa. Então, a cada 5, 6 anos, ela procura o mesmo profissional. Então, a gente tem essa dificuldade, porque demora, né? A agenda do profissional acaba ficando limitada. E a gente sempre tá com essa pessoa para ela estar renovando ali. E um dia ele vai aposentar, né? Exatamente. Eu tenho 2 pintores novos na loja, vamos falar assim, novinho de idade, mas que tá com a gente aí faz 4, 5 anos. E a gente vem com um projeto, inclusive junto com o João, da Eucatex, o pintor, para trazer essa renovação. E como que a gente faz isso? A gente faz através das redes sociais, que eles estão presentes nas redes sociais, para trazer essa inovação. E com os produtos hoje são diferentes dos produtos de 10, 15 anos atrás. Então, é mais fácil a pintura, tá cada vez mais prático o acesso. A gente tem uma proximidade dos pintores muito forte. Então, não é mais aquela coisa de que a fábrica vai me explicar como que funciona e aí que eu vou explicar para o pintor. Não, hoje o acesso é muito fácil. A gente está muito presente. Então, acho que se a gente começar não que a gente já começou, se a gente continuar com esse trabalho, a chance de vir novos pintores é grande. Perfeito. Nagi, a gente tem ações no ponto de venda, no PDV, bem incisivas, bem bacanas. Os nossos PDVs modelo que a gente decora, que a gente prepara, são muito bonitos, nossos mobiliários e tudo mais. Como que essas ações e como que essa arquitetura do PDV pode encantar os novos profissionais que desejam iniciar na pintura e como ela encanta também os nossos consumidores finais? Filipão, para responder a sua pergunta, eu acho que a gente tem que trazer alguns dados aqui muito simples para a gente enxergar a importância que tem o PDV, né, no nosso negócio. Então, mais de 60%, né, das decisões de compra acontecem no PDV. Isso é um dado geral do varejo. Agora, quando você fala de PDV de tinta, você tem, né, Débora, uma venda assistida. Não é isso, Graziane? Então, assim, você precisa ter ali um profissional capacitado para fazer toda a especificação, enfim, toda a recomendação do material que vai ser usado. A maioria dos consumidores, eles ainda não tem
conhecimento sobre processos de pintura, é óbvio, né? Porque não se pinta a casa como se vai no supermercado, a gente sabe disso, né? É o desafio. Então, com isso, a gente tem uma grande oportunidade de capacitar essa mão de obra que está no ponto de venda. Da nossa parte, a gente enxerga o PDV como um foco estratégico. O PDV é uma estratégia nossa importantíssima, porque é lá que a gente não só expõe produto, a gente desenvolve marcas, a gente ganha share de mercado, a gente melhora a mix de produtos, a gente se relaciona e conhece melhor o nosso consumidor e aí na faceta dele, que é o shopper, né? É o consumidor que vai até a loja. E aí, para isso, nós nos utilizamos de vários elementos, obviamente, para que esse shopper seja impactado e para que a experiência de compra dele, né, seja cada vez mais prazerosa, né? É a experiência da sensação, da cor e, óbvio, junto com a parte técnica da tintas. Eu vejo também aqui uma grande oportunidade, a gente vai poder falar ao longo daqui do podcast, na capacitação, né, dos vendedores de ponto de venda. Eu acho que aí a gente tem um caminho para trilhar, porque recentemente eu tive no Summit da Abrart e comentei isso lá. Então, assim, primeiro que hoje a gente tem um apagão de mão de obra, né? A gente sabe disso, que é um desafio grande hoje para tanto a indústria como o comércio. Um apagão de liderança também, né? E a gente precisa olhar para isso e ver caminhos de nós, né, tomarmos frente para capacitar melhor esse vendedor que está na ponta. Por quê? A maioria, Débora, e Graziane e Felipe, dos nossos revendedores ainda, eles abrem o caixa, ou o gerente dele abre o caixa e fica de braços cruzados no balcão esperando o cliente chegar. E no final fecha o caixa. Resumindo, a gente vê um foco muito grande no livro caixa, mas PDV, você tem ativação do dia a dia, você tem o checklist, né, de PDV. Minha primeira experiência foi de supermercado. Em supermercado, você tem um checklist lá para cumprir. Não se abre um supermercado, por exemplo, sem que a loja não esteja abastecida. É o primeiro ponto, né? E a gente vê ainda muitos dos nossos clientes, né, numa operação que ele poderia ganhar muito mais tendo mais produtividade da mão de obra, né? Então, exemplos simples do tipo discutir, né, qual é a promoção do dia, da semana, do mês, o que está encalhado, o que eu vou oferecer, né? A loja está abastecida, entendeu? Então, isso realmente é um caminho que a gente precisa seguir de melhorar, né, a nossa produtividade dentro do PDV. Essa é a minha opinião. Perfeito. Débora, e como que o lojista ele pode contribuir, eu sei que muitos contribuem, você também, com a capacitação do pessoal, dos seus clientes, principalmente os pintores, né? A gente sabe que os pintores, eles gostam muito de informação, a informação quando é correta, quando é uma informação que vai agregar no trabalho deles, eles ficam atentos para escutar. E como que o lojista, como que você vê o valor desses treinamentos, dessas capacitações, feitas até por você mesmo, feitas até pelo seu pessoal dentro do ponto de venda, e também feitas por nós da Eucatex ou pelo pessoal da Atlas. Como que você vê essa contribuição? Certo. Tem que insistir, né? Tem que tentar, de várias formas, atrair esses pintores e entregar o que eles querem. Hoje a gente tem grupos com pintores nas lojas e ali eu deixo eles colocarem o trabalho deles, expor, e ali no dia a dia eles colocam também as dificuldades.
Então, eu fico no grupo, eu respondo eles pessoalmente e ajudo em tudo, em orçamento. Se ele precisa mandar um PDF para um cliente, às vezes ele não sabe fazer, então eu faço um PDF, vamos desenvolver marca, vamos desenvolver logo. Não é só entregar para o pintor, vamos fazer cartão de visita. Hoje em dia nem se usa mais, não é todo mundo que usa aquele cartãozinho impresso. É explicar para ele que ele precisa também de ter uma rede social, de estar alinhado ao que o mercado procura. E nem sempre ele tem tempo para isso e não pesquisa também. E a gente que tem esse conhecimento que está no outro lado, a gente tem a obrigação de fornecer isso. Então, hoje, o pintor que quer entrar no grupo da Casa do Pintor, como pintor da Casa do Pintor, o nosso slogan é trazendo cor à sua vida. Então, a gente bate muito forte nisso, que a tinta, ela faz uma mudança não só externa, ela muda o comportamento das pessoas no ambiente que eles estão. É muito importante, não só para um comércio, né? Assim como eu tenho as lojas muito coloridas, muito atrativas, com muito decoração, mas isso numa casa, ela também traz um aconchego, uma paz, uma liberdade diferente. A gente traz isso para os pintores diariamente através desse grupo e traz os treinamentos fora, técnico, igual você falou, que a Eucatex esse ano esteve presente na minha loja em 3 treinamentos. Os pintores esteve presente também. Então, assim, não é só festa, não é só no dia do pintor ali entregar uma camiseta e um boné. É ótimo, é o reconhecimento do trabalho dele. Mas, assim, também no dia a dia. Cara, você precisa de uma foto melhor, como você tira foto do seu trabalho, dá para investir num celular melhor, para você fazer uns vídeos bacanas, para a gente colocar. E eu também reposto nas redes da Casa do Pintor, que tem uma força também. Então, um pintor que é legal, entregou no prazo, o cliente foi lá, falou que esse pintor fez um trabalho bacana, que não é só a pintura em si, que envolve outras coisas, ele está presente ali no grupo, a gente dá toda a força, todo o apoio que ele precisa. Eu vou na obra quando ele não pode, eu tiro a foto, eu faço antes e depois, a gente está junto mesmo nessa parceria. Além dos treinamentos de produtos, de ferramentas, de acessórios de pintura, nós temos em nossa plataforma do clube o treinamento também de empreendedorismo, né? De você ser um MEI, de você ser um profissional, de você realmente entender como que eu vou me aposentar, quanto que de imposto eu tenho que pagar, eu tenho que emitir nota fiscal, fazer um orçamento de pintura. A gente vê pintores, cada um faz orçamento de forma diferente, né? Às vezes confunde um pouco o consumidor. Então, eu acho que esses treinamentos também, essas capacitações, fora produtos e fora ferramentas de pintura, são muito importantes para a gente poder, além da gente capacitar os que já têm, a gente poder arrebanhar mais pintores novos para uma profissão que se torna mais ainda oficial. Né? Eles entenderem que é uma profissão mesmo. Exatamente. Né? Que não é assim, eu vou virar pintor porque eu não tenho o que fazer, porque eu estou desempregado. Exato. Não. A pintura é uma profissão, tem que ser levada a sério e dá para ser feito como carreira. Exato. Então, essa também é a conscientização que a gente tenta passar através do nosso trabalho para os pintores que estão lá presentes e os que acompanham a gente na rede social. Eu estou sempre frisando isso. Bacana. Grazi, vamos falar um pouco sobre pintura mecanizada. Vamos lá. Né? A gente sabe que a pintura mecanizada ela vem tomando um espaço bem grande aqui no Brasil. A Atlas lançou uma linha de produtos para isso, muito bacana, inclusive. Depois você precisa mandar um wireless daquele para a gente fazer uns testes lá no pintura de piso. Mas comenta aí um pouquinho a respeito da pintura mecanizada para a Atlas. Como que a Atlas vê esse mercado? Está pensando em investir, não está? Como vai ser? Como é que vocês estão enxergando a pintura mecanizada no mercado brasileiro? Perfeito. Pintura mecanizada, né? Ela vai muito ao encontro de tudo que a gente já conversou aqui em termos de evolução da categoria, evolução do profissional, o profissional cada vez mais buscando informação. A gente entende a pintura mecanizada como um caminho sem volta. É óbvio que, né, aquela essência da pintura, as ferramentas manuais permanecerão. Mas, né, se existe essa tendência, nós vamos entrar nesse mercado. Né? Então, também tentar, né, equilibrar produto de qualidade aliado à realidade também do profissional brasileiro, da nossa realidade mesmo aqui do país. Tá? Esse projeto ele já tem aí seus 8 anos.
Nós lançamos oficialmente ali entre 2021 em ondas, né? Final de 2021, começando pelo sul do Brasil e avançando Brasil afora. Por quê, né? A partir do momento que essa linha ela leva o nome Atlas, né? Atlas PowerTech, também PowerTech. carrega toda uma responsabilidade de construção de empresa e construção de marca, né? Então, antes de nós iniciarmos esse projeto, nós fomos, e aí, né, não só eu, né, enquanto coordenador do interior de São Paulo, mas todos os coordenadores Brasil afora, credenciar redes de assistência técnica para depois dessa rede de assistência formada, nós, em ondas, irmos liberando as vendas dessas máquinas, né, gradativamente pelo Brasil. É aquilo, né? A gente também tem muita responsabilidade, né, junto ao profissional da pintura, junto a quem vai utilizar essas máquinas. Então a gente entende esse caminho, mas também toma muito cuidado para não errar. Esse teu comentário último aí, para mim, é essencial. É excepcional e essencial. Por quê? Se eu compro uma PowerTech, uma Airless PowerTech da Atlas, e vou levar lá para Catolé do Rocha, lá no interior da Bahia, e ele dá um problema lá. Ele entope, ele trava, ele queima, ele, sei lá, deu um problema. Quem vai consertar? Quem vai arrumar? Eu tenho que mandar isso para São Paulo para poder arrumar. Então, essa assistência técnica que vocês fizeram, né, que você me disse que vocês fizeram, essa distribuição, essa pulverização de assistência técnica pelo Brasil, é tão importante ou mais importante do que a própria venda das ferramentas, não? Perfeito. O ponto é esse. A gente sabe que as ferramentas, quando vão para a obra, são submetidas a diversas situações que muitas das vezes fogem daquilo que às vezes nós testamos ou nós idealizamos na concepção do produto, né? Então, essa rede robusta, a formação de rede de assistência técnica é fundamental para o andamento do projeto. E ele vem tomando corpo, né? Ali no primeiro momento nós lançamos 3 modelos de lixadeira mais um misturador. Hoje a gente já tem uma Airless, né? Que você consegue aplicar ali, né? Com todos os tipos de solvente. Vem outras, né? Virão aí outras máquinas dentro dessa categoria de Airless, né? A gente tem a intenção de trazer. Os sopradores a gente já lançou. O aspirador, né? Que anda junto com esse conceito, essa concepção de lixamento sem pó. A gente já lançou também uma telescópica com um motor brushless, né? Uma tecnologia mais avançada em termos de motorização. A nossa rota orbital vai para a versão 2.0, então a gente vai cada vez mais avançando aí nessa linha. Como eu disse, é uma tendência, acho que é um caminho sem volta. Sem volta, exatamente. E aquilo, se é para, de repente, migrar, que migre para nós mesmos, né? É isso aí. Mais ou menos isso. É isso aí. Débora, eu queria fazer uma pergunta para você, pedir sua opinião e que o Nagy comentasse, por favor, a respeito do e-commerce. Como você vê o e-commerce no mercado de tintas, particularmente para você, e se você quiser dar uma pincelada, uma opinião sobre o mercado em geral, e se o Nagy puder comentar, eu agradeço. Eu sou apaixonada, né? Eu sou das redes, assim. Eu entrei para o mundo do e-commerce há 4 anos. Tive acesso mesmo à internet, entender que precisava ir, que precisava fazer vídeo, como que funcionava na pandemia. Então, em 2020 aí que eu comecei, 2019, 2020. E hoje não tem como ficar sem na minha visão. Acho que uma coisa complementa a outra, como o Nagy disse, não dá para ficar sentado dentro da loja, porque você tem um ponto de venda esperando o cliente chegar, né? Então, realmente é expressiva a minha venda e é um trabalho que você faz como se fosse uma loja física, né? O mesmo trabalho. Infelizmente, as pessoas acham que não, né? Vou subir um produto lá para vender, vou embalar e vou enviar. Não é assim que funciona, né? Tem um estudo, tem todo um trajeto para você percorrer para conseguir realmente fidelizar o cliente também e vender ali no e-commerce, que é um cliente diferente do seu cliente ali que vai na loja física. Mas precisa ter. Eu não vejo mais uma loja se sustentar apenas com ponto físico. Uhum. Não vejo como isso funcionar. Bom, eu vou contar aqui uma experiência que eu tive como consumidor, né? Porque eu tá vindo um filho meu aí, né? E aí você faz o quê? E a tinta tem um poder de acompanhar as fases da vida da pessoa, né? Então vai eu lá pintar, dar um up na casa, né? No apartamento. E fui numa loja, né?
A gente tem lá um desconto na fábrica, né, para funcionário, e fui comprar complementos lá, né? Inclusive apliquei o cimento queimado, apliquei o Super Premium, né, no meu banheiro, maravilhosa tinta, né? Falam que é 2 demãos, mas às vezes uma funciona, impressionante. Mas vamos lá. Então, o caso que eu falei da capacitação. É, o ponto de venda que eu fui era, inclusive, um ex-colega de Eucatex que estava lá trabalhando, já conhece muito bem tinta. E aí eu falei para ele, vou pintar, me dá tal, tal, tal e tal coisa. Mas faltaram 3 itens. Faltaram 3 itens. E eu tive que comprar, Débora, em outro lugar. Certo. Só que eu precisava de sábado para domingo. O que eu fiz? Aí sou assinante da Amazon, sem querer fazer propaganda aqui, né? Mas fui lá e comprei, né, pela internet. No outro dia entregou em casa e eu acabei fazendo o trabalho. Então, é um exemplo pequeno de oportunidades, né, que a gente pode explorar mais. Sim. Então, como consumidor, a gente vê, né, enxerga também as dores. Às vezes a gente que é da indústria, é bom você ir lá e usar a sua ferramenta, usar a sua tinta, né? Até para testar o produto, né? Uhum. Então foi uma experiência bacana. E aí você vê que temos um caminho aí a traçar, a trilhar, né? O pintor cada vez mais bem treinado, o consumidor ele pode ter mais informações e às vezes uma simples pergunta, né, do tipo, o que o senhor ou a senhora vai pintar? A partir daí, meu amigo, você vende acessório, fita, adesivo, tinta, complemento. É uma pergunta simples, Sim. mas que esse rapaz, a exemplo, infelizmente não me fez, Uhum. né? Eu levei a fita a grossa, né? Faltou a fina porque tinha, né? Detalhes. Uhum. Faltou Nage, ele podia ser, tá esquecendo do piso. Você vai cobrir como o piso? Eu tinha esquecido. Sim. Tem que estar atento, né? Mas não era, você não paga eles para fazer isso? Sim. No Mas, seu caso, você tá sim, entendendo a dor? com certeza. E assim, eu tenho um pouco também um pouco não, acho que muito, na verdade, porque eu já fui lojista, né? Você sabe, né? Sim, sim. Não sei se o Graziani sabe. E aí você traz essa dor do dono, né? Eu chamo isso de intraempreendedorismo. E a gente da Eucatex, a gente toma as dores de vocês também. Por isso que a gente vê oportunidade em capacitar cada vez mais, né? Em fazer com que o cara, né, o vendedor de loja, ele realmente saiba oferecer, que é muito simples, né? Sim. Vocês acham que o e-commerce para o consumidor leigo, aquele que não conhece nada de tinta, para o consumidor leigo, ele é um canal interessante de compra? Vou responder aqui, inclusive, só para complementar, né? Você perguntou também do e-commerce, perdão. É um caminho sem volta. Sim. Ele vem crescendo muito. As pesquisas nossas de material de construção, elas mostram isso. Teve um boom enorme na pandemia, mas a gente, inclusive, tem um instituto de pesquisa que trabalha com a gente, com outras grandes marcas. Todo ano eles fazem 2 pesquisas, 2 rodadas, com uma amostragem muito forte e mostra que não arrefeceu. O consumidor ele continua buscando facilidade, né? E quando ele já começa a conhecer o produto, ele sabe o que vai fazer, ou às vezes o pintor vai fazer por ele. Ele prefere, não, nem vou na loja. O pintor não está indo na loja. Sim. É que o Pintor, pra que lojista. que ele vai, né, perder tempo dele? Ele manda pelo WhatsApp. Ele vai sair da obra pra quê? Pra ir pra loja, né? Então, assim, o digital no geral precisa ser explorado pelos nossos clientes, pelos nossos canais de vendas, com certeza.
É que eu ia complementar o que ele disse, porque o que eu percebo? O lojista, ele não entende que a praticidade e agilidade que o cliente procura no e-commerce ou no marketplace, isso não quer dizer que isso é falta de informação. Então, a gente vê marketplace ou e-commerce mal estruturado. Eu vou colocar 2 fotos ali do antes e depois, vou colocar uma descrição breve do produto, o cliente vai entrar, vai colocar no carrinho, vai comprar, entrega na casa dele e acabou. Não é assim. Então, hoje eu tenho sucesso na venda, tenho até uma estrelinha lá no e-commerce bem famoso, no marketplace muito famoso, que eu sempre estou colocando nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu respondo o meu cliente, só eu respondo os clientes, em até 30 minutos. E a gente não leva esse cliente para o WhatsApp, porque quando a gente está em marketplace, a gente vai responder através da plataforma. Essa é uma premissa sua. Até Minha. 30 minutos vocês responderem. Eles Não pedem, deixar suspensão lá a não, pergunta. eles pedem para você responder o mais rápido possível, mas não há assim uma exigência da parte do marketplace. Uhum. Fica lá em vermelhinho, né? Ó, diminui seu tempo de resposta. Não tá legal isso aqui, mas quando você deixa, sei lá, 3 horas lá o cliente. Mas eu, assim, no máximo em 1 hora. Claro que durante a madrugada, que a gente sabe que tem nos finais de semana, falando de marketplace, as compras elas acontecem de madrugada. Então, assim, eu não vou conseguir responder o cliente, respondo pela manhã. Mas não existe sábado, domingo e feriado. Eu respondo diretamente. Como eu disse, não chamo esse cliente para o particular, a não ser que for no meu e-commerce ou no e-commerce da Eucatex, que eu também vendo. Aí sim, a gente direciona para o WhatsApp. Mas quando é um marketplace de uma outra plataforma, a gente responde só ali naquela plataforma. E é onde eu desenvolvo várias conversas. E assim, eu vou pintar amanhã, comprei no Full, porque eu vou pintar amanhã, porque eu tô de folga. E o que eu faço? Aí eu já mando o link da fita crepe, eu já mando o link do pincel. Você não vai conseguir pintar se você não tiver feriado onde você tá. Tô no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem acesso, não sei o que você precisa. E ali eu desenvolvo, eu tenho print, eu tenho tudo salvo. Porque esse cliente, ele fala assim, eu não acredito que eu fui atendida dessa forma. Eu tenho vários. Eu falo, não, aqui não é robô. Eu começo a brincar. Entra no meu Instagram, isso eu posso falar lá. Entra no meu Instagram que você vai ver minha carinha lá. E então Faz toda a diferença isso, faz né? muita diferença. Toda Porque a o diferença. cliente... Ele não espera que você responda instantaneamente assim, né? E a gente tem lá, obviamente, as respostas automáticas. Sim. Tudo veio para facilitar e para agilizar, como Nadia disse, mas isso não isenta o humano, a forma humana de se tratar. Então, essa robotização que também é feita no balcão é a nossa maior dor. Então, hoje também, não é que a gente bate na equipe, mas toda semana eu tô lá, eu sento, eu fico no balcão, eu observo, eu fico do lado de fora do balcão ali, encostada, esperando, vendo como que vai ser o atendimento. O atendimento do WhatsApp ele é diferente do atendimento do telefone, que é diferente do atendimento presencial. Então, a gente precisa dar essa importância e dar esse treinamento para a nossa equipe, porque a gente também não pode cobrar o que a gente não treina. Proporcionar capacitação. E para isso, quem tem que estar alinhado e pesquisando é o lojista. Não, eu não tenho tempo para isso, eu vou colocar um gerente, ok, grandes redes, tudo bem, não tem problema. Mas precisa ter. Senão, não funciona. Grazi, como é que você vê isso aí na linha de acessórios, ferramentas, o e-commerce, para os clientes de vocês? Como o Nath falou, a pandemia ela deu uma acelerada, acho que num processo que seria meio que inevitável, né? Isso. E eu acho que assim, a gente tem alguns produtos de nicho que performam muito bem no marketplace, até pela dificuldade de se encontrar na loja física. Já a linha regular, muito do que acontece no marketplace é a compra por conveniência, muito em linha com o que o Naj falou e com o que a Débora também falou, porque os consumidores muitas das vezes recorrem ali a uma rede social, um marketplace, também como fonte de informação, né? E até para ir na loja física, muitas das vezes eles buscam informação prévia, né? Para poder pelo menos ter mais ou menos uma ideia do que eles buscam. Claro que uma vez lá presencialmente tudo muda de figura, né? Então a gente tem, inclusive, estruturando, né? A gente tem um canal, né? Assim, a gente tem diversos canais de vendas, dentre eles, né? Um voltado ali para essa questão do marketplace, por entender que tá aí, já aconteceu,
né? E a gente vem aprendendo gradativamente com isso. Quando eu digo canal, né, uma política voltada para o marketplace, não que nós tenhamos o nosso marketplace, até porque também não é algo que a gente busca, né? Uhum. A gente vai em linha com o que sempre foi a nossa estratégia, fortalecimento da cadeia. Então, quem vai para os marketplaces ou e-commerce são sempre os nossos parceiros. Claro que é com uma política, né, estruturada para eles. Sim. Mas a gente tem, inclusive, banco de dados, a gente já tem uma leitura dos itens que melhor performam nos marketplaces, e aí a gente já tem um banco de dados pronto com imagem, porque a imagem que a gente sobe para um site não é a imagem do marketplace. As informações que às vezes a gente sobe para um site não são as mesmas informações que sobe, né, para um anúncio no marketplace. Então a gente também já vem estruturando esse apoio, né, para poder oferecer aí para os nossos parceiros. Tendência, caminho sem volta. Que é o trade marketing digital, né, Perfeito. Graziani? Então, é uma ferramenta também que estimula o consumidor através do digital, né, com imagens, com vídeos. Inclusive, lembra que você mostrou para mim lá os vídeos que você faz, que viralizaram, né, em vários marketplaces. Então, isso é um pouco é o trade marketing no digital, né? Perfeito. Perfeito, Naj. Eu, para complementar também, eu vejo uma oportunidade também, Débora, da revenda, de segmentar os canais, entender também cada canal, né? Então, por exemplo, o digital é um canal, o marketplace, né? Mas você tem um outro canal que pode ser a construtora, que a tratativa é diferente. Você tem o consumidor final, você tem o pintor, você tem o zelador de prédio, né? Você tem o PJ, que é empresas, né? Então, para cada um dessas personas, você tem um estilo, ou deveria ter, né? Uma política diferente, um tratamento diferente, porque são públicos diferentes com necessidades diferentes. Então, o consumidor ele vai querer ver cor. O empreiteiro, ele quer ir lá e quer que a lista dele esteja separada. Você vai muitas vezes ter que levar um cara desse, às vezes, para almoçar. O relacionamento é outro, né? O pintor, o relacionamento dele também é diferente. Você tem que dar treinamento, você tem que fazer campanhas para o pintor, né? Então, essa distinção eu enxergo também como uma oportunidade de separar as tratativas, porque a banda toca diferente para cada um desses. Perfeito. É exatamente isso. Quando a gente estava conversando antes de começar o podcast, o Naj, falando, eu comentei com ele, eu gosto quando o cliente compra no site da Eucatex e vai retirar na loja. É maravilhoso. Porque aí ele entra na loja para pegar aquilo que ele comprou no site, ó, tá ali, tá pronto, a nota tá separado, mas aí entra uma outra conversa. Não é entregar para o cliente, ó, legal, você comprou no site da Eucatex, tchau. O que você vai fazer com essa tinta? Foi o que ele falou, a conversa simples, uma simples pergunta. E não é só para vender complemento. A política da Casa do Pintor, a venda, óbvio que a gente vive de vendas, senão eu já teria fechado, mas a política não é só vender, é resolver o problema. Então, o lojista ele tem que se adaptar a todo esse mercado. É cansativo, é exaustivo, são olhares diferentes, mas precisa, porque se ele tratar todos de forma igual, ou ir para o marketplace, ou ir para o site, igual eu converso com muitos lojistas nas feiras e tudo mais que quer, né? Eu quero entrar para o site do Eucatex, mas eu vou fazer de tal e tal forma. Não vai funcionar. Estou no site faz 2 anos, não vai funcionar trabalhando dessa forma. O que eu comecei a observar no carrinho, por exemplo, que a pessoa comprava a tinta. Tá, comprou a tinta, mas não comprou o resto. Como que ela vai pintar? Então, no próprio produto ali, eu exponho a tinta. A gente consegue pôr mais fotos e mais vídeos. Eu apareço falando, legal, você comprou a tinta, você gostou desse produto? Mas deixa eu te contar como que você faz para aplicar ele. E ali eu falo, ó, na descrição desse vídeo tá as ferramentas que você precisa, as dicas necessárias, que a dica é, você precisa cobrir um piso, diluição. Então, tudo isso também levar para o marketplace. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. A gente está aqui para trabalhar. Mas ter esse olhar, de repente,
empresário, empreendedor, sair um pouco do campo, né? Sair ali do balcão e começar a realmente olhar seu negócio de fora para dentro. Porque, por mais que sejam meus concorrentes, eu de verdade fico muito entristecida com o mercado que está fechando, pessoas que estão passando por dificuldades, porque não entendeu que de 2020 para cá mudou muito. E é uma mudança que não vai voltar atrás. Daqui para frente, a gente vai continuar com essas mudanças. Então, o lojista ele tem que entender e eu faço um trabalho também paralelo na internet para ajudar esses lojistas. Independente de ser concorrente ou não, há espaço para todo mundo. Eu gosto quando a Eucatex pulveriza, as pessoas vão querer me matar. Mas não, a marca tem que estar presente mesmo, a Atlas também. Tem que estar presente, tem que estar pulverizado para que as pessoas confiem na marca e vejam a marca em todo lugar. Sensacional. Gente, o assunto hoje do Entre Demãos, o podcast da Tintas Eucatex, tá show de bola. A gente vai fazer uma pausa, 5 minutinhos. Não, para nós é 5, para você é uma pincelada. A gente vai e volta. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Entre Demãos, o podcast da Tintas Eucatex. E agora o assunto são as redes sociais e eu vou levar minha pergunta para Débora. Débora, eu sei que você é forte nas redes sociais, o seu negócio impulsiona bem nas redes sociais e eu gostaria que você dividisse com a gente a sua experiência do negócio de tintas, da tua loja, em relação às redes sociais. Como é a participação das redes sociais junto ao teu negócio? Ah, legal. Comecei há uns 4 anos aí, pegar firme nas redes. E eu gosto, então isso facilita muito. Mas já deixo a minha dica aqui para o lojista que não gosta de aparecer, não quer fazer vídeo. Separa alguém da sua equipe, treina alguém para que fale a sua língua, para que leve a sua verdade, para que leve a essência da sua loja, principalmente. Mas coloque ali sua equipe para fazer o vídeo, para estar presente nas redes sociais, que é muito importante. Então, assim, eu gosto de fazer os vídeos são direcionados para todos os públicos, tanto para o cliente final, que é fazer ali aquela reforma pontual em casa, e eu faço você mesmo, então eu faço o vídeo eu mesmo aplicando, explicando o produto, assim como produtos mais técnicos, vídeos institucionais também das fábricas, né, dos fabricantes que trazem também essa credibilidade, e a humanização, porque no final somos pessoas, estamos comprando de pessoas, quem fornece são pessoas, e a gente precisa, mesmo com a internet muito forte, entender que aqui vocês estão vendo a gente através de um vídeo, através da câmera, através da sua televisão, do seu smartphone, mas tudo envolve pessoas. Então, a gente precisa trazer isso para a internet, mostrar o dia a dia da loja, mostrar a equipe, quem que está conversando ali com o cliente no WhatsApp. Então, eu sou fã, para mim não tem mais volta. Eu tô forte, gosto muito de fazer e aparecer nas redes sociais. E que tipo de vídeos te traz mais engajamento? Que modelo de vídeo te traz mais engajamento? Com a equipe. Com a equipe é sempre os que lideram, assim. Eu apresento a equipe, falo, você está conversando aqui com o Diogo, meu gerente, é esse cara aqui, é o Diogo, agora você já conhece o rostinho dele, a menina que te atende no WhatsApp, essa aqui. Esses vídeos são bem bacanas, que traz... vídeos com clientes também, o cliente ali no balcão, o cliente que mostra a casa dele, abre, né, a casa dele para mostrar o antes e o depois, qual o impacto que teve na vida dele a pintura, ou num comércio. Reais, né? Sempre real, eu não trago nada que seja 100% editado. Claro que a gente melhora até para o vídeo ficar atrativo, para a pessoa entender melhor, para ficar mais dinâmico, ficar menos técnico. No meu dia a dia é o que eu trago mais mesmo. Mas são esses vídeos que engajam mais. Show. Gente, eu queria jogar uma pergunta aqui, ó, no meio da mesa. Para todos, quem quiser responder primeiro, gostaria que todos comentassem. Como que vocês avaliam o modelo dropshipping no mercado de tintas? Como que vocês veem esse tipo de negócio? Complicado, né, Débora? Um pouquinho, né? Vou Mas ser a existe. última. Pelo menos eu vejo alguns exemplos aí de alguém aí que está querendo já trabalhar com esse tipo de dropshipping. Como que vocês veem esse tipo de negócio para o segmento de tintas? Bom, o desafio hoje, né, de qualquer indústria é logística, né? Então, a gente procura atender o Brasil inteiro, mas as dimensões, elas são, né, continentais e
E aí você tem a questão de custo de frete, que é, às vezes, um fator impedinte que não te dá uma vantagem competitiva regional. E aí você tem que procurar algumas alternativas. Dropshipping é uma prática que ela é uma das respostas para isso, né? Tem uma outra prática também, que é você desenvolver uma produção regional, né? A questão também dos CDs, você tem os brokers, né, que ajudam também muito. Então, assim, eu acho que primeiro você tem que entender muito bem a, a sua malha, né, de entrega, a sua malha logística e para encaixar qual modalidade dessa se aplica. No caso de indústria de tinta, a gente vê que em alguns casos uma produção regional ela vai muito bem. Por quê? Tinta ocupa espaço, é pesado, um frete de uma carreta não é barato. Aí você tem a cabotagem também, que às vezes é uma alternativa. Mas enfim, tudo isso encarece, né, na competitividade do produto. E aí, para você competir com um cara que é regional, que tá ali no estado, na cidade, vai correr um raio às vezes de 100, 200 quilômetros contra alguns milhares de quilômetros, fica difícil, né? Acho que outro ponto também, aí no nosso mercado de tintas, a gente tem a Abrafat, que é nosso órgão oficial, né? Que controla a qualidade e tudo através do programa PSQ. Mas a gente também tem muitos concorrentes, né? Muitos. Então, a Abrafat fala em torno de 1.400, mas a gente sabe que é muito mais, porque a gente tem uma grande informalidade no mercado, né? E aí a competição ela fica às vezes desleal, né? Porque se você não tem um programa PSQ, e aí se você consegue às vezes trabalhar na informalidade, não tem como competir. E aí você tem e aí é uma questão econômica, né? Gosto desse tema também. É uma questão de oferta, entendeu? E demanda. Por que a gente vive guerra de preços no mercado de tinta? Porque a oferta é muito grande, meu amigo, né? Então, é a dinâmica. E assim, infelizmente, também para o nosso revendedor, a gente vê que a competição ela vai cada vez mais aumentar. Cabe a cada um e também as parcerias a gente encontrar vantagem competitiva. Mas sim, dropshipping, como outras práticas, são sempre bem-vindas, na minha opinião. E a depender do tipo de operação que você faz, ela vai se encaixar muito bem, ou às vezes você tem que abrir uma filial em outro lugar, enfim, replicar de uma outra forma a sua malha logística, né? Débora, você vê o dropshipping como uma realidade presente hoje no mercado, ou um futuro próximo, ou algo que ainda está embrionário? Como você enxerga esse método de negociação hoje no mercado de tintas? Eu acho bem embrionário ainda. Eu acho que tem espaço, eu acho que cada pessoa tem que fazer uma análise. Eu não estudei o caso a fundo, nunca vi a possibilidade de fazer. Mas por todas as questões que ele já levantou, assim, já me deu... Falei, bom, não é o momento agora, pelo menos eu, particularmente, de estar investindo nisso. Então, eu fui para outros caminhos. Uhum. Então, no sentido de conhecimento, de causa, no meu caso, é bem embrionário. Grazi, você acha que é uma forma aí, por exemplo, o pintor entraria num dropshipping assim, de produtos de tinta? O que você acha? Esse é um tema que a gente vem discutindo bastante. Vejo também de forma embrionária, acho que um pouco como o Naj falou, a gente tem uma complexidade logística que dificulta demais a modalidade. E eu acrescentaria aí um ponto
que é a complexidade fiscal e tributária também, né, no país, que aí dificulta um pouquinho mais, né, esse modelo. É uma tendência, a gente sabe que, né, em outros países vem funcionando, a gente não pode negligenciar, penso eu, tem que ficar atento, mas que nesse momento não vejo como um caminho de curto prazo. Perfeito. Nagi, como que você enxerga com relação à qualidade? Quanto que a qualidade de um produto potencializa o valor de uma marca? No caso nosso da Eucatec, logicamente. Quanto que você vê a relação entre uma coisa e outra? É muito forte, não é tão forte? Como que você enxerga isso? Eu acho que qualidade é uma vantagem, né, sendo bem aplicada, não só para produtos, mas para todas as estruturas do negócio. Então, vou dar um exemplo prático. O que adianta você ter um produto bom e uma qualidade de atendimento da sua área comercial ruim? Não bem treinada, um relacionamento ruim com o seu lojista, né? Ou um marketing ruim, um trade marketing, né, a desejar, né? Então, a qualidade eu acho que tem que permear todo o trabalho de uma organização. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi em outro momento profissional e nunca mais esqueci. Se você tem um produto de qualidade, uma equipe de qualidade e um marketing de qualidade, dificilmente vai dar errado. Mas tudo tem que ter. E aí eu vou complementar. Não é qualidade, é alta qualidade, né? Porque qualidade é um estado. Você pode ter uma qualidade mais ou menos, boa, ruim, péssima, né? Então a gente tem que. E aí você tem as referências de mercado. Por exemplo, uma tinta de boa qualidade é uma tinta que tem o PSQ da Brafat. Concorda? Que infelizmente ainda o mercado não olha para isso como deveria. Posso fazer uma observação? Você tocou no assunto Claro. muito importante, Nácio, PSQ, Programa Setorial da Qualidade. Você falou uma coisa muito importante, o mercado ainda não conhece, né? O consumidor conhece muito pouco o que é o Sim. PSQ. Por que você acha que isso acontece? Nós da Eucatex difundimos bastante o programa, né? Nós estamos no programa desde o primeiro dia que ele foi fundado, em 2002, são 22 anos que a Eucatex participa do PSQ. Nós difundimos bastante esse programa como uma das premissas de qualidade para o nosso portfólio, mas o mercado realmente não difunde muito isso. Por que você acha que ainda 22 anos depois existe pouco conhecimento disso? Eu vou dar uma opinião própria, Claro. conhecendo a Abrafat, o trabalho excelente que eles fazem, mas eu acho que falta ainda a pauta na agenda da indústria de como é que a gente transforma isso em método, que é uma linguagem que o consumidor conhece. Perfeito. O que nós estamos fazendo com isso? Porque o trabalho é maravilhoso, excelente, ajuda muito, mas eu acredito que, como indústria, se a gente conseguisse colocar na pauta, tornar isso uma linguagem familiar para o consumidor final, o ganho ia ser muito, muito alto, né? Então, você vai comprar uma geladeira, por exemplo, se não tem o selimento, você fica, cara, eu não vou cair nessa aí, deve ser furada. Não é isso? Isso mesmo. Mas o PSQ ainda para os consumidores é desconhecido. E aí, quem é responsável? Não se trata de a culpa é desse ou daquele. O responsável é a indústria nossa. Em algum momento lá, sei lá, a linha branca falou, cara, eu vou pegar isso aqui, eu preciso fazer todo mundo entender. E a gente não conseguiu fazer, ponto. Tem oportunidade. Perfeito. Débora, como que a qualidade dos produtos da Eucatex impactam no seu balcão? Por exemplo, você recebe um pintor lá com uma marca X na cabeça, você
vende a Eucatex para ele e, logicamente, os produtos têm qualidade, têm cobertura, têm rendimento, têm aplicabilidade. Como você recebe esse feedback de qualidade dos seus clientes lá na sua loja? Eu falo que o cliente para voltar e falar bem é difícil, né? Mas para falar mal, volta, fala na internet e tudo mais. Então a gente tem esse medidor, né? De que as reclamações são baixas e garantindo realmente essa qualidade. Mas o que o Nadi diz faz todo sentido, que assim, é simples, mas não é fácil. Mas a gente precisa ter todos esses pontos, né? Não é só a qualidade do produto. E saber o que o fabricante entrega. Então, lá no início do podcast que eu falei, quando a gente começou a parceria com a Eucatex há 15 anos atrás, por que a gente ainda tem a parceria com a Eucatex? Porque a gente sabe que produto pode dar problema, obviamente. Então, a gente tem o quê? A gente tem o suporte técnico, né? Que vai dar esse suporte para o cliente, que vai até a casa do cliente, trata muito com uma proximidade muito grande. A gente tem todo o marketing, tem o trade que faz ali as campanhas, que está sempre na loja. Então, assim, tudo isso complementa a qualidade. Quando o cliente entra dentro da loja e vê que é uma loja bem estruturada, que está bem pintada, bem posicionada, com os vendedores entendendo o que ele está vendendo, tudo isso traz a qualidade do produto. Então, o convencimento, ele vem das pequenas coisas. Então, parece ser muito simples, porque é simples você fazer toda a engrenagem, mas não é fácil você manter isso no dia a dia. Eu acho que aí é onde o pessoal se perde, né? Você tem um bom produto? Tem um bom produto. Então eu tenho uma marca aí, a Eucatex tem 30 anos de mercado, 35, desculpa. 30 anos esse mês. 30 anos. Esse mês. 30 anos de mercado, então é fácil falar da marca, eu sei que o produto é bom, mas não adianta o cliente entrar e eu só falar, não, se você queria a X, mas leva aqui a Eucatex que eu te garanto que é bom e num cenário todo, ele olhando em volta, isso não convencer ele. Então, precisa de uma estrutura forte para convencer esse cliente que a marca realmente é boa, que é o que me convence a ficar na marca. Então, quando eu entro também com um funcionário novo, e aí ele está em fase de treinamento, a primeira coisa que eu explico para ele é a missão e os valores da minha empresa. E o porquê eu tenho essa marca. E ele vai ouvir, vamos lá conhecer a fábrica do Eucatex, vamos ver como que é produzido o produto, vamos ver, estava conversando também com o Gra antes, que a gente estava vendo um vídeo da Atlas, a primeira coisa que eu falei para ele, vou passar para minha equipe, deixa a equipe entender como que funciona, deixa eu mostrar para ela, a gente teve uma reclamação aqui há tanto tempo atrás, como que a Eucatex lidou com essa reclamação, como que a gente faz com isso. Então, assim, colocar para a equipe também quanto é forte todo o resto, não só a estrutura da marca. Uhum. Isso traz a credibilidade para ele passar para o cliente, né? Para estar comprando. E tenho certeza que a grande maioria, se não todas essas reversões que você faz de marca para a Eucatex, você gera recompras uma atrás da outra, né? Não, com certeza. Não para na primeira, quando voltar para comprar, vai ser a Eucatex e assim por diante. Sim. Certo? Grazi, a Atlas, ela galgou marca e mercado há anos atrás. Eu acompanhei esse movimento, esse crescimento da Pincéis Atlas, justamente se baseando em qualidade de produto. Lá atrás, vocês investiram em acabamento, em acabamento de lã de rolo, cerdas de pincéis, empunhadura dos pincéis e do rolo e tudo mais. Essa premissa ainda é uma realidade hoje dentro da Pincéis Atlas, correto? Perfeito. São mais de 50 anos, né, de construção de marca. A construção de marca passa por concepção de produto. E é engraçado porque alguns produtos que hoje são tendência, né? Citar o cabo de madeira, por exemplo, né? Hoje é uma tendência, né? É meio que uma vedete, né? Aí dos profissionais. Nós já lançamos lá atrás. Lá atrás talvez não tenha encaixado, talvez não fosse o momento, né? E fizemos aí o relançamento e deu certo. Mas é sempre essa... a empresa, ela não... E a nossa área de desenvolvimento de produto, ela é incansável nesse sentido, né? Não existe comodismo. Ela está o tempo todo buscando alternativa, está o tempo todo criando produtos que realmente façam, tragam valor e façam sentido para o profissional, para o lojista, né? O nosso diretor fala muito essa questão de que se não fizer sentido para vocês, não faz sentido a gente existir. E é algo que a gente vem carregando e carrega, né, há muito tempo. E
A construção, né, da marca, ela passa pela questão do produto, mas a gente fala também muito da questão do pacote de serviços, né? Então, tudo que a gente também pode trazer ali para o ponto de venda em termos de ações, em termos de estruturação, respaldo, né? Ninguém está imune a problema, mas a questão é como você lida com o problema, como você resolve, o acesso que a nossa equipe dá e tem aí em relação aos profissionais. A gente está falando de mais de 500 pessoas no campo, entre representantes, prepostos, a nossa equipe de trade, os supervisores de trade, né? E essa questão das redes sociais que acabou dando voz ativa também para os profissionais e fez com que a gente criasse uma proximidade muito grande com os profissionais. Eles passaram a ter acesso à indústria, coisa que até então não tinham, senão por intermédio do lojista, né? E acho que toda essa composição faz com que a gente consiga também criar bastante valor para poder entregar, né, para o mercado, para o lojista parceiro e para os profissionais. Perfeito. Nós sabemos que eu, principalmente, sou carimbado nesse item, que a performance de uma tinta depende de uma boa ferramenta de pintura, né? Então, qual que é o cuidado que a Pincéis Atlas toma no desenvolvimento dos seus produtos para que os seus produtos possam performar juntamente com a tinta da Eucatex numa simbiose perfeita? Como que vocês fazem essa regulamentação, essa regulação dos seus produtos de acabamento em relação à tinta? O que eu quero dizer, simplificando minha pergunta? Eu sei que meu rolo, por exemplo, ele precisa cobrir, ele precisa dar acabamento, ele precisa dar alastramento, ele precisa transferir a tinta para a parede, né? A gente sabe também que se um rolo de baixa qualidade, independente da marca, se for um rolo de baixa qualidade, se a tinta não cobrir, ou se a tinta não render, ou se a tinta não alastrar, ninguém vai ligar na fábrica do rolo para reclamar. O pessoal vai ligar na fábrica da tinta. Porque a culpa nunca é do rolo, né? A culpa é sempre da tinta. Então, qual que é a preocupação da Pincéis Atlas em poder trazer realmente uma simbiose tinta-ferramenta perfeita? Legal. A gente tem ali dentro do nosso showroom, na nossa fábrica, né, dentro da área de desenvolvimento de produto, um laboratório muito grande. E ali nesse laboratório, né, a gente faz diversos testes diariamente com os nossos rolos, com as nossas trinchas. A gente também, né, faz muitas análises até com dos nossos concorrentes para a gente poder também ver como que nós estamos performando, né? Então, assim, existe muito cuidado nesse sentido de entregar. E aí é o que você falou da questão da simbiose, né? Produtos, né, que realmente vão performar com aquilo que a Eucatex, por exemplo, tem como expectativa em relação ao que ela também desenvolveu, né? Então, vamos lá. A gente estava falando ali no começo ali do podcast, né? Uma tinta emborrachada. Eu não posso usar, de repente, um rolo de manta baixa, né? Para poder fazer com que o produto performe. E então a gente segue muito também assim a recomendação para desenvolver para que essa simbiose ela realmente aconteça, né? A gente toma muito cuidado para trazer para dentro de casa, né, o que a recomendação, né, da indústria, para a gente poder também criar um produto alinhado, né, ao que é recomendado para que a simbiose aconteça. Isso é feito assim constantemente, diariamente, e os nossos produtos todos, mesmo antes de ir para o mercado, a gente leva para os nossos profissionais, né? A gente tem ali alguns pintores parceiros que têm porta aberta lá dentro da fábrica para a gente poder esgotar, né? Eu diria, acho que o termo é esse, esgotar todos os testes e tentar dirimir qualquer tipo de problema ou antecipar qualquer tipo de situação lá na ponta que faça com que o produto não performe. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta para você, Grazi. Durante o ano de 2023 e 2024, eu estive em bastante obras, e uma das missões que eu tive foi fazer teste de desempenho de ferramenta de pintura, né? Chegamos a números realmente significativos com relação a resultados de desempenho. 26%, até 26%, dependendo do rolo. Estou falando de rolo agora. Rolo que é a ferramenta mais usada no mercado de tintas, né? Dependendo do rolo que você usa, você pode ter uma perda de tinta de até 26% de volume por obra, né? Dependendo do substrato, dependendo do aplicador, até 26% de perda ou até 26% de ganho se você utilizar um rolo de acordo. E você pode ter aí também
até 20% de retardo no trabalho de pintura, quer dizer, atraso no trabalho de pintura, dependendo do tipo de ferramenta que você utiliza, que não performance. Qual o interesse da Pincéis Atlas em difundir a necessidade de ferramentas premium dentro de uma obra de pintura? Obra de médio porte, grande porte, não importa. Qual que é o interesse ou a visão da Pincéis Atlas com relação a essa necessidade do mercado hoje, fazendo com que a tinta performe melhor com os seus rolos dentro do seu portfólio? Eu diria que vai ao encontro da evolução da categoria. Evolução aí do profissional que cada vez mais ele precisa entregar com qualidade e também com velocidade, né? Então, eu passo pela questão das ferramentas premium, né, em relação ao ganho de produtividade, redução do desperdício, mas passo também pela questão de você ter a ferramenta correta para o tipo de serviço correto, né? Então, falando de produto especificamente, a gente tem ali uma linha Profimax, é um rolo de diâmetro maior, faz com que você, consequentemente, tenha ali em centímetros quadrados uma superfície maior, consequentemente, transferência maior alastra mais tinta, né, na parede. Os rolos duplos também, né, é claro que você vai fazer ali vai pintar uma região pequena, uma metragem quadrada pequena, não faz sentido. Mas, de repente, você vai pintar piso, você vai pintar um muro, olha o ganho de produtividade que você tem, né? Então, eu acho que, assim, trazer ao domínio público, né, essas diversas alternativas para que aí sim, né, o profissional possa usar e aí ter um melhor desempenho, né, uma melhor produtividade para aquele tipo de serviço na qual ele se propôs aí a fazer, né? E aí, mais uma vez, eu bato nessa questão de a gente constantemente tá fazendo treinamento, tornando de domínio público, né? Utilização das redes sociais, que a gente vem enfatizando e usando bastante. Imagina que, assim, dentro da nossa estrutura de marketing, nós tínhamos, né, alguém que também cuidava de rede social ali no passado, né? E hoje a gente tem uma pessoa focada, né, para cuidar de Instagram, cuidar de Facebook, cuidar de LinkedIn, YouTube. Nós criamos recentemente, né, os nossos perfis regionais. Então tem o perfil São Paulo Interior, o perfil São Paulo Capital, o perfil Nordeste, para a gente poder também, de alguma maneira, olhar mais regionalmente algumas ações, né? Olhar mais regionalmente também, né, esse contato com o profissional, para que de uma forma geral a gente consiga contribuir com isso que foi dito, né? De melhorar o desempenho, ganhar produtividade, ter diminuição de perda na obra e assim por diante. E conta com a gente da Eucatex, hein? Vamos sempre fazer uns treinamentos juntos aí, vamos sempre estar junto. Débora, o que você acha desse número que eu acabei de dizer? Até 26% de economia de tinta numa obra e até 20% de economia, otimização de tempo de trabalho. É muito, não é? Bastante. Por causa de um rolo de pintura, por causa de um Sim. tipo de rolo de pintura, é bastante, não? Bastante. Não vale a pena o pintor investir um pouco mais numa ferramenta e ter o seu trabalho, o rendimento do produto otimizado por causa de um rolo ideal? Sim, com certeza. E a gente incentiva a nossa equipe a direcionar a ferramenta correta. Porque como, não sei se foi o Nádio, se foi o Grazi comentou, que antigamente as ferramentas ficavam escondidas, né? Hoje não, hoje você entra na loja, ela está na porta, no stand maravilhoso, ele está tudo exposto. Mas a gente fala para o cliente, não vai ali escolher, né? Ele é leigo, ele não sabe. Ou o pintor que não conhece ainda, que é um produto, às vezes, a ferramenta nova, que acabou de chegar na loja. Então a gente fala, vamos lá para a gente ver juntos qual que é a melhor ferramenta para essa tinta que você escolheu, para esse produto que você escolheu. Então a gente também direciona ele para comprar corretamente, porque para ficar a experiência completa. Se ele leva um bom produto ali, uma boa tinta, que não e leva a ferramenta errada, ele vai ter uma experiência ruim com a tinta, como você mesmo disse. Se vão reclamar da tinta, não vão reclamar do rolo ali que está errado. Então a gente direciona. O interessante da Atlas é trazer nas embalagens isso, né? Então tá muito bem explicado.
A gente tem uma facilidade para ver, para explicar para nossa equipe. No site também tem ali detalhado para que a ferramenta serve. Então fica muito simples pro cliente, né? Tá escrito ali, trincha para verniz. Ó, é para verniz. Então vamos usar, porque ela não vai escorrer, não vai marcar. Então a gente tem todo ali a explicação do que usar a ferramenta que vai te trazer uma economia. Show de bola. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um Entre Demãos, o podcast da Tintas Eucatex. Mas antes de a gente acabar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o nosso telespectador, falassem o que vocês quisessem, se despedirem. E eu já vou me despedindo aqui também, agradecendo muito a presença de todos vocês. Obrigado. O bate-papo foi sensacional e a câmera é de vocês. Começo eu? Agradecer Filipão, Nage, o Adilson que está ali escondido, que foi quem viabilizou, diretor. O nosso diretor aí, que foi quem viabilizou esse podcast. Uma experiência muito bacana, muito legal realmente. Como você falou, né? Conte com a Eucatex, conte com a Atlas também. Sem dúvida. Sabe que sempre que vocês precisarem e precisam, a gente está à disposição. Nos sigam nas redes sociais, eu não sei se depois o diretor vai colocar ali os arrobas, provavelmente sim. Conte conosco, eu estou aqui no interior de São Paulo, mas tudo o que eu disse e o que eu vou dizer, né, em termos de estarmos à disposição, eu sei que se replica aí Brasil afora, porque a premissa é única e a diretriz é única também. Obrigado mais uma vez, sucesso para todos, vamos em frente. Obrigado, Grazi. Débora? Agradecer ao pessoal da Eucatex pelo convite, fiquei muito honrada. É uma fábrica assim, que está no meu coração. A gente da Casa do Pintor estamos aí há 16 anos construindo essas cores com os nossos clientes. O que a gente quer é levar um legado mesmo colorido, feliz, levar essa parte da pintura que é a parte final. Eu sei que quando você chega para pintar, você está cansado, às vezes você passou por uma obra exaustiva, a reforma é complicado. Então eu entendo que você chega na loja estressado, mas assim, a gente está para dar esse suporte com bons produtos, com bom atendimento e fazer a sua experiência ser sempre a mais positiva possível. Obrigado aí pela oportunidade e tamo junto. Por mais 16 anos, será? Até muito mais, né? Nage? Bom, agradecer primeiro Felipão, Graziane, Débora, Adilson, ao pessoal aqui da estrutura. Gente, eu acredito que a gente tem que buscar cada vez mais, né, o tal do valor, né? Criar valor em tudo que a gente faz, para a gente falar menos de preço. Eu sei que é difícil, complicado, mas com criatividade, com planejamento, com foco no negócio, né? É o que você falou, o empresário de tinta, quando não é comerciante, sim empresário, às vezes ele precisa também visitar o PDV dele para saber como é que está acontecendo lá a coisa. Porque é lá que a coisa acontece, né? Então o PDV, como eu disse num summit, né, da Abrart, deveria ser o nosso santo graal, né? Porque ele captura muito o negócio também. Então, desejo a todos os nossos clientes sucesso, contem com a gente, aos nossos pintores também, a MBPM, né, a Associação dos Pintores, que a gente tem também uma relação muito próxima. Contem também com a nossa estrutura, a gente tem o nosso Clube do Pintor, né? Clube do Pintor eucatex.com.br. Lá os pintores vão ter oportunidade também de melhorarem o seu conhecimento. A gente também tem um programa lá de fidelidade. As nossas redes sociais também, né? Tintas Eucatex. Tem também lá inúmeras comunicações para nossos diversos públicos, consumidor final, enfim. Então, muito obrigado a todos. Vamos em frente. É como eu digo, né? Foco e velocidade. Bom, e esse foi o Entre Demãos, o podcast da Tintas Eucatex. Espero que tenham gostado. E não esquece, curte, compartilha, comenta. E o próximo vai ser tão sensacional quanto. Mas espera aí que tem um brinde especial para os nossos convidados. Grazi, obrigado. Uma lembrança para vocês. Débora. Obrigado. Obrigado, gente. Mais um para conta. Até a próxima. Tchau, tchau.